Olá, meu nome é Getúlio Iron e hoje nós vamos refletir um pouco sobre os temas lei da atração, vibração, energia, e vamos usar como referência alguns versículos da Bíblia e algumas citações de Siddhartha Gautama Buda. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre a lei da atração, que é algo real, factível, é algo que realmente faz parte da metafísica, da espiritualidade e da ciência. No entanto, surgiram tantas coisas e tantas pessoas falando da lei da atração, e quando você examina um pouco mais profundamente, você percebe que a maior parte das pessoas, inclusive aquelas que falam sobre a lei da atração, não consegue compreender realmente como ela funciona e o que ela é de fato. A lei da atração basicamente diz que aquilo que você foca, você atrai ou se expande. Quanto mais você tem, mais lhe é acrescentado. É a lei do foco. É a lei que diz que o semelhante atrai semelhante. Mas na base dessa lei está a vibração, e poucas pessoas conhecem ou param para pensar sobre a lei da vibração. Dentro do Kybalion, você tem lá as 7 leis herméticas. A primeira delas diz: o todo é mente, o universo é mental. A terceira lei se refere à lei da vibração e diz que tudo vibra, nada neste universo está parado. Mesmo uma rocha, quando você a olha do ponto de vista atômico, ela está em movimento. Este universo, este plano, de certa forma, é como aquele gato de Alice no País das Maravilhas, que estava sempre fluindo. Ele aparecia e ia como que se dissolvendo no ar. Este plano todo ele está se dissolvendo, está nesse movimento. Alguns movimentos são muito lentos e, portanto, a gente pensa que está parado, aparentemente está parado, mas nada aqui está parado. Tudo vibra, tudo está em movimento. E um dos movimentos vibratórios, quando você pensar em movimento, pense em vibração, porque vibração é movimento. E frequência é a velocidade deste movimento. De forma que não há como se falar de vibração sem pensar em frequência, em faixas vibratórias, em conexão. Uma das coisas que são pura vibração, digamos assim, é o som. Daí a importância das palavras, daí a importância da música, daí a importância dos mantras. Quando você observa a ação do mantra, por exemplo, sobre a água, quando você observa a vibração dos sons sobre a água, quando você observa a ação da música, das notas musicais sobre a água, você percebe de imediato como que os sons influenciam a sua vibração, a sua frequência.
Literalmente você tem experimentos mostrando isso. Alguns deles utilizam uma placa de metal conectada a um fio que emite uma vibração para aquela placa de acordo com notas ou frequências medidas em hertz. E aí, de acordo com essa frequência, se formam figuras geométricas, normalmente extremamente simétricas, de belezas incríveis, de acordo com a frequência que é utilizada. E se o seu corpo, se o meu corpo, se o nosso corpo é formado por cerca de 70% de água, você consegue imaginar a influência que os sons têm sobre as suas células, sobre a sua constituição física, sobre a sua vibração, sobre a sua saúde, sobre o teu magnetismo, a tua energia? Todos nós temos uma assinatura energética. Tal como o nosso polegar tem aqui uma digital que é única para cada pessoa. Da mesma maneira, nós temos uma assinatura energética que é única, com a diferença de que esta assinatura ela pode se expressar de uma forma cada vez mais potente e natural e harmonizada com a verdadeira fonte, se nós tomarmos os devidos cuidados de pensarmos somente em coisas boas, alimentarmos a nossa mente com coisas boas, com coisas elevadas, com coisas que tratam do espírito, que tratam do amor, da paz, do perdão, da harmonia, da justiça, da honestidade. Esta frequência estará alinhada com a tua essência. E a tua essência é perfeita. Qualquer coisa que esteja alinhada com ela estará vibrando numa frequência altíssima, perfeita, harmonizada. Então é importante pensar de forma correta, para que se sinta de forma correta, porque a linguagem do universo é a linguagem do sentimento, porque sentimento é expressão como um todo. Às vezes você pode falar algo que você não está sentindo e você fala, às vezes, só para agradar. Às vezes isso acontece por uma questão de educação, por uma questão de tentar evitar, às vezes, um conflito maior, você engole o sapo, digamos assim, e vai lá e fala, não, tudo bem, tá bom. Você pensa assim, não vale a pena continuar essa discussão, deixa para lá. E normalmente, às vezes, é melhor até você esperar as coisas se acalmarem, de repente, se houver realmente a necessidade, você chama a pessoa e fala, olha, aquele dia eu deixei de lado, eu não quis entrar em discussão, você estava com a cabeça quente, mas veja bem, o que eu realmente penso é isto. Aquele dia eu não quis falar nada. Então você às vezes só diz assim, tudo bem, depois conversamos. Ou você deixa as coisas de uma maneira que você fala assim, não, daqui a pouco a gente trata disso. Então, muitas vezes a sua palavra, ela esconde grande parte do seu sentimento, ou tenta esconder, para as pessoas mais sensíveis. Ainda que você tente esconder certos sentimentos através das palavras, essas pessoas vão sentir que há algo de errado.
Porque as palavras podem até enganar, mas o sentimento não, porque o sentimento ele cria uma coerência entre pensamento, palavra e ação. O sentimento faz o teu corpo inteiro vibrar, faz a tua energia, o teu campo vibrar. O sentimento é esta vibração e movimento. Por isso que se diz que a linguagem do universo é a linguagem do sentimento, a linguagem da imaginação, ou uma imaginação, uma visualização bem feita. É uma imaginação, uma visualização onde você consegue alcançar o sentimento. Porque senão fica só palavras, palavras. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, mas você se sente pobre, se sente pobre, se sente pobre. Cria uma incoerência. Por isso, nem que seja por pura diversão ou imaginação, imagine-se verdadeiramente rico, sinta o sentimento da riqueza. Aí você cria um sinal coerente. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, mas você se sente doente, você se sente doente. Cria uma discrepância. Ora, brinque pelo menos, seja capaz de brincar, seja como as crianças, o reino dos céus pertence a elas. Há muitos mistérios nessa palavra de Jesus. Seja como uma criança. Seja como a criança, seja capaz de imaginar e de brincar, pelo menos brinque com a sua imaginação até que você se sinta saudável. Ainda que depois você, mas o meu corpo ainda dói, ainda sinto náusea, ainda sinto isto ou aquilo. Brinque, volte para o sentimento e procure manter este sentimento dentro de você. Procure retê-lo. Ainda que seja por fé, ainda que seja por imaginação, ainda que você possa chamar isso de um truque, não importa. Se você começar a imaginar e vivenciar isso, isto vai se tornar real. Porque esta é a lei da vibração, esta é a lei que está na base da atração. Você atrai aquilo que está na mesma frequência, na mesma vibração, na mesma vibe, se você quiser chamar assim. A base da lei da atração é a vibração. E a vibração está ligada ao teu sentimento, à tua capacidade de vestir aquele sentimento. E não há estratégia melhor do que a imaginação. Já dizia Albert Einstein, imaginação é melhor do que conhecimento. O grande Einstein, que muita coisa conhecia, disse isso. Imaginação é melhor do que conhecimento. Então cuide, primeiramente, dos seus pensamentos. E para cuidar dos seus pensamentos, você precisa alimentar a sua mente da forma correta, porque você não consegue pensar em coisas boas. Se alimenta a sua mente com coisas ruins. É como querer comer uma comida estragada e se sentir bem. Não funciona desse jeito. Então você precisa selecionar muito bem as coisas que você assiste, as coisas que você escuta, as pessoas com quem você conversa, as coisas que você lê, as coisas que você visualiza, as coisas que você imagina. Tem um versículo na Bíblia que está no livro de Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Na igreja é muito comum, quando se pensa em oração, se pensar de uma forma muito verbalizada. Então as pessoas pensam, orar, tem que falar com Deus, conversar com Deus, e ela sempre uma forma assim muito verbalizada.
Acontece que a oração precisa estar acontecendo dentro da sua mente de uma forma silenciosa, mas também não se trata de ficar falando, emitindo palavras o tempo todo. Trata-se, sobretudo, do sentimento, da percepção desta comunhão. Orar sem cessar significa manter a mente conectada a Deus. Significa ir além do véu, além da aparência. Lembre-se, o véu foi rasgado e você precisa rasgar também. E o véu, diz o apóstolo Paulo, o véu é a carne. Essa carne, ela simboliza não esta carne aqui somente, mas toda a matéria, o mundo material. Você precisa ir além das aparências materiais deste planeta, do cosmos. Você precisa enxergar o que há de real por trás de tudo isso. O Espírito que criou todas essas coisas, e você estava lá quando tudo foi criado. Você é testemunha de tudo isso. Você precisa atravessar o véu. Atravessando o véu, você vai enxergar o real, não em alguns momentos, não só naquele momento que você junta as mãos, eu vou orar, porque eu preciso orar sem cessar, eu estou lembrando, eu preciso orar novamente, eu preciso orar de... Não, não é isso. É simplesmente olhar as coisas de uma maneira correta. Olhar e perceber o real que está na base de tudo isso, que é o Espírito Criador. É sentir essa comunhão. Enquanto você come, enquanto você conversa sobre seja qual for o assunto, enquanto você caminha, enquanto você passeia com a sua família, enquanto você se diverte, enquanto você trabalha, perceber simplesmente que isto aqui é um sonho que se está se desvanecendo, mas que existe uma base que é real, e essa base é o Espírito, é o teu ser, é a tua essência. Veja só, Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. E alguns textos e algumas versões dizem, assim como o homem pensa, assim ele é. Você precisa cuidar do que está na sua mente, porque o que está na sua mente está no seu coração e tomará conta do teu sentimento. E a linguagem, repito, a linguagem deste universo, a linguagem da vibração, a linguagem que dá base à lei da atração, é a linguagem do sentimento. Também temos escrito em Filipenses 4:8. Tem um excelente conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como seria a sua vida? Como será a nossa vida se nós seguirmos esse conselho? Se nós não abrirmos mão de pensar somente nestas coisas? Se nós pensarmos em tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo aquilo que há virtude, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é correto, tudo que é amoroso, nisto pensai. Só mais um versículo. Em Romanos 4,17 está escrito assim: perante aquele no qual creu, a saber, Deus,
o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está a chave da lei da atração. Chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Isso significa que você precisa imaginar aquilo que você deseja. E obviamente que primeiro você precisa estar claro na sua mente o que você realmente quer. Senão você nunca vai chegar. Uma vez definida a meta, você procura enxergar esta meta com clareza e enxerga ela como se já fosse, como se já tivesse chegado lá. Então, se você está doente, você pode imaginar, por exemplo, simplesmente estando dentro de casa e as pessoas felizes dizendo: nossa, que bom que você está em casa. Você está muito bem. E você imagina as pessoas te abraçando, te parabenizando e falando: nossa, como você se recuperou rápido, você está ótimo. Isso é imaginar as coisas que não são como se já fossem. Se você quer chegar a uma quantia X, eu quero receber tantos por mês, pelo menos, eu quero ter um salário assim, ou quero ter o meu negócio, você simplesmente imagina as pessoas te parabenizando. Parabéns pelo teu negócio, parabéns pela tua empresa, que empresa magnífica você construiu, você criou, excelente, parabéns. Se você quer simplesmente um aumento, imagina seus colegas te parabenizando pela tua promoção. Imagina o teu chefe apertando sua mão e dizendo: você merece, toma. Veja as coisas que não são, como se já fossem, porque o caminho será construído por essa inteligência infinita. Você não tem que se preocupar com todas as etapas. Olhe para o final. O final das coisas é melhor do que o começo delas. Olha para o final. E a ponte? A ponte será construída por essa inteligência. Quando você tiver que agir, ela vai dizer: faça isso. Ela trará os recursos na hora certa, as oportunidades. Você só terá que estar atento, mas não preocupado. Ativo, mas não tenso. Por fim, eu quero citar algumas frases de Buda. São frases ditas em momentos diferentes, momentos separados, mas que mostram que ele estava sempre citando isso, porque isso obviamente tem uma importância, mas eu vou citá-las juntas. Buda dizia: somos o que pensamos. Ele dizia: tudo que somos surge com nossos pensamentos. Ele repetia aos seus discípulos: com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Ele dizia: a mente é tudo. E por fim, o que você pensa, você se torna. Todas essas são frases de Buda, do grande sábio Siddhartha Gautama Buda. Pense na mente como algo que está ligado ao coração, mente, sentimento e imaginação. Está tudo junto. Você não consegue imaginar nem sentir o que não está na sua mente. Por isso você precisa cuidar dela. Não há como pensar em um excluindo o outro. Está tudo interligado, é tudo uma coisa só. Mente, sentimento, vibração, atração. Se você quer se sintonizar com a prosperidade, pense e sinta prosperidade. Se você quer se sintonizar com a saúde, pense e sinta saúde. Se você quer se sintonizar com a harmonia familiar, harmonia no trabalho,
harmonia no seu dia a dia. Pense e sinta a harmonia. Imagine a harmonia, imagine saúde, imagine riqueza, imagine sabedoria, imagine e sinta o amor. É sempre uma grande chave, o amor. Perdoar. Não há como prosperar, não há como ser realmente saudável ou feliz sem perdão, sem amor, porque isso está na base da vibração de cada uma das suas células e de todo o seu campo. O amor é Deus, lembre disso. Deus é amor, o amor é Deus. Você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, então vibre na frequência da tua verdadeira natureza. Isto por si só abrirá todas as portas que você precisa ver abertas. Portanto, se isto faz sentido para você, eu peço que você possa curtir e se inscrever no canal. E mais do que isso, compartilhar. Eu tenho dito, gratidão é oração. Então, se você se sente grato, se isso te faz bem, compartilhe. Porque você estará contribuindo para espalhar esse bem. E tudo que a gente semeia, a gente colhe. Muito obrigado, meu nome é Getúlio Iron. Que a tua vida seja uma vida repleta de alegria, felicidade, boas vibrações, atraindo sempre o que há de melhor para você.